norma da Receita Federal em relação à escrituração contábil digital, está na Instrução Normativa, tá? 1420 de 2013, que fala que o livro pode ser diário geral com escrituração resumida, 2 diários auxiliares, balancete, diários e balanço. Tinha, até o ano passado, esse livro S das sociedades em conta de participação. Acabou. Esse ano não tem mais livro S. O livro da sociedade em conta de participação pode ser diário geral, diário resumido, pode ser um diário auxiliar, até uma razão auxiliar. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Tá? Pode ser, mas não deve. Tá? Vou explicar o porquê. Bom, por que tá falando de diário geral? Porque o Código Civil fala que toda empresário ou sociedade empresária tem que ter, independente de outros livros, tem que ter o diário geral. E ele recebe o código G dentro do SPED. Depois ele vem falando das exceções. Fala que se você tiver lançamentos por totais que não ultrapassem 30 dias, tá? A gente interpreta que não ultrapasse um mês, né? Você vai ter, tá? O detalhe dessas transações tem que constar de livros auxiliares revestidos das mesmas formalidades do livro principal. Com isso, nasce, tá? O diário auxiliar é quando esse livro auxiliar é na forma de diário ou o razão auxiliar. Isso aqui não é aquele razão que repete o diário, não, tá? Isso aqui é um coringa. É como se você estivesse fazendo uma tabela em que você define as colunas e os conteúdos das colunas. Tá? E, finalmente, balancete, diários e balanços, tá? Que se aplica em termos reais somente em instituição financeira. Livro da SCP. Problema do livro da SCP, o correto seria fazer um livro, tá? Diário auxiliar. Mas a gente tem que pensar um pouco mais na frente. O que a gente vai fazer da SCP vai servir de base para a SF. A SF não lê livro auxiliar. Como não vai passar mais pela junta comercial, tá? O que a gente está recomendando hoje é que faça um livro da GOR para as sociedades em conta de participação e, tá, no nome da empresa, tá, ou no nome do livro, põe livro auxiliar da SCP tal. Ali você especifica, tá? E deixa o barco correr. Tá? Lá no registro 030, que é termo de abertura, e no termo de encerramento. Tá? E manda para o fisco. Isso vai facilitar o teu trabalho lá na SF. Isso não está escrito não, tá? Bom, obrigatoriedade, tá? De 2014 a 2015, tá? Quem está obrigado a apresentar ECD? Lucro real, todo mundo, tá? Lucro presumido, quase todo mundo, tem exceções, vamos discutir isso um pouquinho, tá? Imunes e isentas, só se também estavam obrigados a apresentar a FD, contribuições. Né? Quem está desobrigado? Tá? Simples Nacional. Vou falar aqui das imunes e isentas primeiro. Tá? Quem está obrigado a apresentar FD contribuições? Quem teve contribuição no mês superior a R$10 mil, não é isso? PIS, folha, não entra. Ok? Nós estamos falando obrigatoriedade até dezembro, né? No calendário, depois nós vamos falar da agora para frente. Mudou a norma. Ok? Lucro presumido. Bom, fala que tem que apresentar o lucro presumido. Eles passaram a interpretar de acordo com a obrigação de fonte. Tá? Quem está obrigado do lucro presumido? Ok? Você vai estar desobrigado se não distribuiu, tá, lucros superior ao lucro presumido ajustado. O que é o lucro presumido ajustado? É o lucro presumido calculado por aquelas fórmulas, tá, deduzido de PIS, COFINS, SCL e RPJ. Ok?
Fechou? Mas aí tem um problema. Tá? Parece simples, né? Lucro presumido a gente apura trimestral. Você vai comparar o que você distribuiu com aquilo que está naquele trimestre? Um exemplo que a Receita deu, está comparando com o trimestre. Já começou a bagunçar. Segundo, tá? O lucro presumido, né, pode ser com base em regime de caixa. A estruturação contábil e a distribuição de lucro é competência. Descasou mais ainda. Né? Já dá para arrepiar. Né? A norma, tipo ruim. Vamos complicar mais um pouquinho? Tá? Quem é que está desobrigado pela legislação comercial de ter escrituração contábil? MEI. O Simples Nacional está obrigado. Aham. Assim, tem que ter escrituração contábil. Só o MEI está fora. E, quando a gente lê essa legislação, nós estamos olhando, tá, para imposto de renda e CSLL. É só isso que a empresa, né, tem que seguir? Não. Tem que seguir a legislação previdenciária. Aí nós vamos ter, tá? A hora que vai para a parte previdenciária, algumas coisas para refletir. Tá? Olha, eu vou seguir a legislação, né? Eu vou falar que eu tenho profisco, eu vou falar, não, eu não tenho SD, eu só tenho, né? Eu tenho livro caixa. Bom, primeiro eu estava obrigado a ter situação contábil, tá? Pelo Código Civil. Aí chegou o fiscal da Receita Federal, falou, não, eu vim aqui olhar imposto de renda e CSLL, eu quero ver a tua escrituração. Você tem que mostrar, está aqui meu livro caixa. Eu falei, não, mas eu quero o contrário. Só tem o livro caixa. Tá? Eu falo, perfeitamente. Ele vai assim, dá uma voltinha. Tá? Agora eu vim fiscalizar a contribuição previdenciária. Me apresente a tua escrituração contábil e está obrigado a apresentar. E mais, vai te pedir uma NAD. Qual que é o formato do MANAD? O mesmo espécie. Então você está obrigado à escrituração? Não está. Vai ter, vou ter o livro caixa, vou ter o meu livro diário em papel, ainda vou ter que apresentar o MANAD, vou ter que ter os três no lugar de ter um. Me explica. Que vantagem a Maria leva nessa? Não? Bom, vamos complicar mais um pouquinho? Tá? Você vai no grosso das empresas do lucro presumido. Tá? Quando é que elas fazem as demonstrações? Fim do ano. Mas durante o ano, tá certo, ela vai fazendo essa antecipação de lucro, antecipação de lucro, antecipação de lucro. Não é assim que contabiliza? Tem um monte de resposta à consulta da área previdenciária que diz o seguinte: lucro distribuído é só apurado. Tá? Então você tem que apurar para distribuir. Meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Senão eles vão cobrar, tá, 20% de contribuição previdenciária. Cadê a vantagem do lucro presumido? Morreu. Tá? Então nós temos que cuidar antes da distribuição de lucro. E vai ser difícil convencer os nossos clientes disso, tá certo? Eu tenho que fazer um balanço e eu distribuo. Aí chegou o fiscal lá, né, da Previdência. Opa, deixa eu ver aqui que maravilha. Oh, que bonitinho, você fez balanços, né? Para depois distribuir. Parabéns! Obrigado, né? Eu sou, né, cuidadoso. Você podia me dar o seu contrato social? Você pega o contrato, está lá escrito: o lucro vai ser apurado e distribuído anualmente. E aí? O que é que a gente precisa fazer? Mudar o contrato social. O lucro vai ser apurado e distribuído anualmente, semestralmente ou em períodos inferiores. Tá? Mudem o contrato social e cuidem de só fazer a distribuição depois da apuração contábil. Tá? Eliminem risco da vida de vocês, os seus clientes. Tem mais uma coisinha. Não, fez o balanço para... uma outra coisa, tá? Que está lá no contrato social, que está assim, né? O lucro será distribuído na proporção da participação do capital social. Não está assim? Aí você pega essa sociedade profissional liberal,
Distribui o lucro de acordo com o que cada um faturou. Né? Botem lá, vai ser distribuído de acordo com a participação no capital social, ou vai fazer o que nós chamamos de distribuição assimétrica. Tá? Que é fazer a distribuição, tá certo, com base em outros critérios, livremente acordado entre as partes. Colocou? Ok? Este ano, né, que nós vamos apresentar a ECD agora, já sabemos as regras da obrigatoriedade, tá? Já sabemos, né, esses aspectos, tá, que a gente tem que pensar direitinho em relação ao lucro presumido. Tá? A partir de 1º de janeiro, a regra mudou, de 2016. Né? Quem está obrigado? Tá? Todo mundo do lucro real, todo mundo do lucro presumido, exceto aquelas que optaram para ter escrituração com base no livro caixa. Vamos lembrar? Eu optei por caixa. Se eu distribuir lucro maior do que o lucro presumido, não sei em que data isso vai ser apurado, como é que isso vai ser apurado, tá? Sobre a diferença eu tenho que pagar fonte. Risco para quê? Né? As imunes e isentas. Tá? As SCPs continuam, né, como livros próprios ou auxiliares socioostensivos. Desobrigada, simples. Tá? Presumido que optou por caixa para fins fiscais. Imunes e isentas. Tá? Estão desobrigadas. Se PIS, inclusive folha, mais COFINS, mais a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, menor ou igual a R$10.000 no ano. Tá? Se for parte do ano, tem que ser proporcional. Tá? A soma das receitas inferior a R$1.200.000. Essas estão desobrigadas. Bom, as imunes isentas. 1º de janeiro de 2016. Né? Olha só que bonitinho. Tá? Quem mais está obrigado? Partido político, em todos os seus níveis. Né? E tem que apresentar, né, ao SPED. Okay? Isso da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Prazo. Né? Prazo agora ficou até o último dia do mês de maio. Se teve cisão, fusão, incorporação, né? Se teve evento especial, né? Se esse evento for até abril, apresenta em maio. Se for depois, tá? Apresenta no mês seguinte. Se vai seguir a legislação societária, tá? O prazo para autenticação é até 30 de abril. Tá? Não tem autenticação mais, ficou uma maluquice. Legislação falimentar tem que estar autenticado até 60 dias. Né? Quer dizer, na verdade, é que o atraso é superior a 60 dias. Tá? Se houvesse atraso, a falência é considerada, tá? Crime, fraudulenta. Tá? Obrigações dispensadas, né? Tá, impressão dos livros, razão, em relação às mesmas informações. IN 86 Manat, né? As pessoas jurídicas, não, né? Já comentamos, né, da dispensa da autenticação. Né? Se você apresentou escrituração fiscal do IPI e ICMS, dispensada da IN 86 e do Manat. Mas vamos lembrar o seguinte, tá? Os livros, registro de entrada e registro de inventário são livros de elaboração obrigatória pelo regulamento do imposto de renda. Se você não tem EFD, tá? Você tem que fazer esses livros como um livro auxiliar, tá? Z ou A. Essa é a regra. Tá? Aqui é para o lucro real. Está aqui, né, a compilação número 9 lá do SIAP, dispensando as imunes isentas de autenticar. Né? Opa. O fluxo, né, deu uma mudada. Okay? Você tem a base de dados da empresa, tem o layout, tá? O sistema de vocês gera um arquivo. Vão passar no programa validador.
sumiu o requerimento. Quem vai assinar? Né? Por enquanto, administrador e contabilista. No PVA vai importar, vai invalidar, editar. Muito cuidado com a edição. A gente fala assim, vamos editar só a casca do livro. Se editar, né, o miolo, saldos, lançamentos e tal, vocês vão deixar o seu livro diferente da sua base de dados e depois isso vai dar problema. Assinar, não tem requerimento. Visualizar, transmitir e consultar a escrituração. Chegou, vai transmitir para o SPED, ele vai verificar. Tem livro já desse período? Tá? Um livro principal? Se tiver, ele não deixa. Verificava a numeração, agora acho que não vai olhar mais. Né? Vai olhar só o período. Verifica se a transmissão foi íntegra e, muito importante, verifica a validade do certificado digital. Não é no momento da assinatura que isso é visto, é no momento da transmissão. E se, né, quando vocês forem, né, assinar ou levar para o empresário assinar, verifiquem a validade e cuidem para que a transmissão seja antes do fim da validade. Tá? Não tem mais a comunicação com a junta, tá? A partir das entregas agora, né? E aqui ela vai, né, criou um banco de dados, vai fazer um extrato, que são os dados agregados, e deixar ali disponível para quem tiver direito de acessar, que faça o acesso. Na verdade, é o próprio contribuinte, Secretarias da Fazenda e Receita Federal. Está aí a cara, né, do novo programa, alguém já baixou? Cadê o requerimento? Nem aqui, nem aqui. Cadê o checklist? Sumiu. Os responsáveis pela guarda, né, continuam sendo a empresa, ainda que tenha mandado por SPED, tá? Responsável pela guarda da empresa. Como você pode fazer o download pelo Receita NetPX, tá? Não tem problema. A questão do compartilhamento. Tá? Existem duas formas de acesso. O acesso integral para download completo da escrituração e o acesso aos dados agregados, tá? Que é o acesso parcial. Para acesso integral, quem é que pode acessar? Vocês. Primeira coisa, o dono do livro, né, pode a qualquer momento acessar o seu livro. Isso é habeas data, está garantido, né, na Constituição. Okay? E isso é free. Tem que ter certificado digital, é padrão ECAC e usa o programa ReceitaNet PX. Esse programa ele tem lá um tutorial de como requisitar e um tutorial de como baixar. É bastante simples, tá? É tranquilo. Para acesso dos fiscos, tá? Receita Federal e fiscos estaduais. Como é que isso pode acontecer? Tá? Para ambos os casos, precisa ter procedimento fiscal instaurado. Tá? Estava uma polêmica muito grande sobre onde é que está a obrigação, onde é que não está, não sei o quê, para conseguir achar um convênio, tá? Que assinou a Receita Federal e assinaram também os fiscos estaduais, falando, tá, exatamente que para ter acesso integral tem que ter procedimento fiscal instaurado. Tá? O cara do fisco estava brigando para ter acesso sem a gente ficar sabendo. Magoei. Vem cá, me conta o seguinte. Como é que você acessava a escrituração contábil da empresa para o seu trabalho? Como é que você fazia antes? Você ia lá, de noite, pulava a janela, pegava, olhava os livros e saía escondido, era isso? Cara, não. Como é que eu fazia? Eu ia lá, me identificava, dava um termo, falando que eu ia ver se quer seja um termo de início, de diligência, alguma coisa, né? É o início do procedimento fiscal. Aí eu vi o livro, assim, você vai fazer a mesma coisa, meu amigo. Tá? Isso aqui não é seu, não. É do contribuinte. É da empresa. Tá? E está aqui, tá, este convênio. Tá? Você vai ter que seguir. Então o secretário assinou. Os fiscos estaduais assinaram. Vai lá, convence todos, tá, os secretários de Fazenda e o secretário da Receita, tá, a cancelar esse convênio. Tá? Aí o cara aceitou. Tá bom. Mas,
Tá? Em qualquer hipótese, tem que ter procedimento fiscal instaurado. Okay? Para o acesso parcial, são os dados agregados? Não, porque ali não está o detalhe da sua escrituração. E isso serve para, além, né, de vocês apresentarem para terceiros elementos da sua escrituração, como balanços, né, demonstrações, sem ter que mostrar toda a contabilidade, serve também para dados estatísticos dos fiscos fazendo a sua programação. Para reduzir um pouco, tentar reduzir a obrigação acessória. Em qualquer hipótese, existe um controle de acesso lá na página do SPED, tá lá, serviços, contribuintes, tá? Okay? Consulta acessos. Vai abrir uma página ECAC, está com certificado digital, bonitinho, onde tem a funcionalidade, vocês vão descobrir quem é que olhou a escrituração de vocês. Tá? O convênio que fala do compartilhamento, eu trouxe, tá, dentro da apresentação, porque é um ato, tá, de difícil localização. Tá? Eu me apoiei para a porra até conseguir esse negócio aí. Tá? E é onde vocês, né, podem se apoiar. Tá? Começou um procedimento, né, lá dentro da fazenda, pegou a sua escrituração, alguém pegou e tal, está olhando? Tá? Prova inválida. Ele não tem direito de acessar antes de iniciar o procedimento fiscal. Ok?